sejam bem-vindos ao nosso último episódio da segunda temporada do podcast Senta que lá vem história. Nessa temporada nós utilizamos um novo formato, o formato do storytelling. Então foi uma experiência muito interessante para o grupo, no sentido de testar todas as potencialidades que o podcast oferece. Nós escolhemos a obra de Zeu, especificamente o discurso sobre os bens de Mênecles, que fala da disputa sucessória dos bens de Mênecles entre um adotado e o irmão de Mênecles e seu respectivo filho, então o sobrinho de Mênecles. Essa adoção teria acontecido há 23 anos atrás, mas só foi contestada na ocasião da morte. Então, a partir do discurso, eu espero que todos vocês também tenham aí descoberto aspectos interessantes, tanto relativo à dimensão da vida privada, da Atenas clássica, quanto da esfera pública. No episódio de hoje, nosso objetivo é relatar um pouco da experiência em fazer esse podcast, com o intuito de que ele sirva de inspiração para novos projetos. Nós temos a plena consciência de que nós conseguimos atingir os nossos objetivos, que era divulgar o conhecimento produzido na universidade e, além disso, também produzir um material que pudesse ser utilizado em sala de aula. Então, durante essa temporada, nós tivemos duas preocupações. Uma envolvendo a história pública e a divulgação científica, e a outra, o uso de materiais didáticos. Então, nesse sentido, nós acreditamos que esse podcast pode servir para o professor introduzir os alunos nesses discursos jurídicos, nessas fontes específicas do mundo grego, para que seus alunos conheçam, então, as diversas facetas, né, desse universo. Ao longo dos nossos episódios, nós falamos a respeito da religião, do direito, da retórica, da organização social, né? Então, com isso, a gente demonstrou como que a partir de um único texto pode derivar inúmeras possibilidades de aprendizagem. Agora eu gostaria que Ana Carolina e Lívia contassem um pouco de como foi o processo da escrita desse roteiro para a segunda temporada do podcast Senta que lá vem história. A minha experiência nesse projeto foi muito interessante, principalmente porque eu estava já trabalhando com esse texto, mas na iniciação científica. Então, as diferentes formas de abordagem de um mesmo trabalho foram muito interessantes de acompanhar todo esse processo de elaboração. E também a questão da retórica. Os discursos jurídicos, eles são, por vezes, bem complicados de entender, mesmo quando nos deparamos com esse material. Nós temos que trabalhar bastante para entender todas essas narrativas que são bem trincadas no discurso. Então, Iseu, ele faz parecer uma coisa fluida, mas quando nós analisamos esse material, nós temos camadas e camadas de história e também uma questão de temporalidade. As coisas não necessariamente ocorrem de forma tão rápida. Então, a minha experiência nessas duas abordagens, no sentido de pesquisa e da extensão, foi conseguir passar de forma clara todos esses eventos. E são muitos eventos. Foi muito enriquecedor conseguir trabalhar com esse discurso de uma forma que as pessoas pudessem entender a história de Menecres. Bem, apesar de inicialmente ter tido uma certa dificuldade por não ter uma experiência assim como no caso da Ana Carolina teve com a fonte em si, então minha primeira preocupação era como na questão do roteiro em si, de como passar, de como fazer com que aquela fonte se transformasse numa história, num modelo de elaboração do roteiro mesmo.
mas acredito que a gente conseguiu fazer isso, de transmitir, de fazer com que essa fonte se transformasse numa história mesmo, que é a proposta do storytelling, de forma que fosse acessível, né? Nessa questão de difusão do conhecimento histórico de uma forma acessível para as outras pessoas, outros ouvintes. Acreditando que esse podcast tem o poder de atingir tanto o público dentro da graduação como também fora. Então, acho que só essa questão de dificuldade mesmo, de como transmitir essa fonte e botar ali no roteiro de forma clara. Mas acho que, como eu falei, acho que deu para realizar isso. Então, eu acredito que essa dificuldade com relação ao roteiro, que foi o nosso primeiro grande desafio, ela não se restringe especificamente ao fato da nossa fonte ser datada aí do século IV a.C. Eu acredito que essa dificuldade ela vai advir de qualquer fonte, porque, querendo ou não, a gente está, né, como a Olivia falou, a gente tem que contar uma história é, através dessa fonte. E isso leva um rearranjo, tanto de ideias e do rearranjo da própria narrativa. Né? Também, como a Ana Carolina comentou, esse discurso ele traz a narrativa de vários eventos. E essa narrativa desses eventos, desses fatos, ela muitas vezes não está disposta no discurso numa ordem cronológica, né? O que pode trazer aí uma certa dificuldade quando a gente quer transformar isso em uma narrativa no formato do storytelling. Tá? Então, ir para o roteiro do storytelling é destrinchar a fonte, né? Desmontar essa fonte e rearranjá-la. E eu acredito que realmente esse foi o nosso maior desafio, de encontrar um tom da narrativa no qual ficasse agradável e atraente para a proposta do podcast, mas sem perder a identidade e a característica da nossa fonte que nós estávamos utilizando. Que aí, no caso, é um discurso retórico. Só para os ouvintes aí terem uma ideia, a gente chegou a reescrever esse roteiro aproximadamente 3 vezes. Né? Então, realmente foi um processo de experimentos, de ver qual tipo de roteiro ficaria mais adequado. Nós acreditamos que o melhor formato realmente tenha sido em agrupar em temas. Né? Então, os ouvintes eles vão perceber que cada episódio ele revela um aspecto dessa antiguidade, então ele pode ser trabalhado de uma forma isolada para o professor em sala de aula, mas ao mesmo tempo eles têm uma relação de maneira que a cada episódio o ouvinte ele saiba um pouco mais da vida de Mênecles, né? E que ele tenha as informações até mesmo para dar o seu veredito. Ao longo de todo o podcast, a gente ficou perguntando, afinal, qual é a relação de Mênecles com seu irmão? Essa relação foi harmoniosa, não foi harmoniosa? Qual é a relação de Mênecles com a sua segunda esposa? E é interessante que eu acredito, por mais que nós tenhamos as nossas, vamos dizer assim, as nossas intuições e o nosso veredito sobre o caso, ainda mantém uma incerteza, né? Que é justamente essa incerteza no qual Liseu, enquanto sendo um orador hábil, consegue deixar no seu texto. Né? Seguindo, então, eu gostaria que o Miguel comentasse como que foi essa experiência de trabalhar com o storytelling, principalmente comparando aí essa experiência do storytelling com a experiência do podcast em formato de entrevista, que foi o formato que nós utilizamos na primeira temporada do Senta que Lá Vem História.
Bom, para começar, essa experiência de produzir o podcast num novo formato, dessa vez o storytelling, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque o storytelling requer muitas habilidades diferentes em comparação à, à abordagem de entrevistas que a gente tinha na temporada anterior. Eu acredito que o storytelling eu me surpreendi bastante com ele. Eu achei uma ferramenta muito interessante para se trabalhar com podcast, ensino de história. Como a senhora bem apontou, por meio de um único discurso adaptado para um roteiro em storytelling, a gente conseguiu transformar uma fonte que geralmente se restringe ao círculo acadêmico e conseguimos transformar essa fonte num material disponível e, de certa forma, de bem mais fácil compreensão. E isso tudo sem perder a característica enriquecedora desse conteúdo, né? Ou seja, por meio desse discurso a gente conseguiu compreender diversos fatores das instituições gregas, a questão do casamento, a importância da mulher. Pessoalmente falando, eu acredito que essa forma de escrita se mostrou bastante positiva, pensando no que o podcast significa, tanto para nós quanto para a comunidade acadêmica, né? Tomara que sirva de inspiração para outras pessoas adaptarem o seu discurso. Não só adaptar o discurso, mas adaptar qualquer tipo de fonte que se tenha interesse, porque esse formato do storytelling ele abre um grande leque de possibilidades, né? Então acredito que foi uma experiência muito positiva e que a gente consiga daqui para frente só melhorar, né? Em comparação à temporada passada, né? É uma mudança muito brusca, né? Então a gente ainda está, de certa forma, se adaptando à questão dos roteiros, à questão da narração, mas que daqui para frente a gente só possa melhorar a qualidade do material produzido. Eu também gostaria que vocês falassem um pouco dessa relação entre a construção do roteiro e a realização da pesquisa, né? Sobretudo a pesquisa para o preparo da entrevista com os especialistas. Porque a inserção da entrevista dos especialistas é também uma forma da gente, vamos manter assim, manter a identidade que a gente tinha com relação à primeira temporada. Portanto, nós temos tanto a construção da narrativa a partir da fonte, mas também de uma narrativa a partir da pesquisa dos especialistas, com os especialistas, que vai ajudar a entender essa fonte. Então, como foi a relação de vocês entre construção do roteiro, realização de entrevistas e a realização da pesquisa? Essa questão da utilização de entrevistas nessa segunda temporada do podcast, eu acho que ela funcionou como uma ferramenta melhor de transmissão de conhecimento. Porque, em comparação à primeira temporada, no qual a gente dava um norte e o convidado dava sua resposta, fazia suas constatações, nessa temporada a gente tem tudo bem mais definido e eu acho que isso facilita bastante a compreensão. E eu gostei bastante da união dessas duas ferramentas, tanto da questão da entrevista quanto o storytelling. Eu achei que foram dois materiais que se complementaram muito bem. A questão das perguntas, a gente não se eximiu de fazer a pesquisa, ao invés de terceirizar a resposta para os convidados. A gente participou ativamente desse processo de desenvolvimento do roteiro, desenvolvimento das pesquisas que a gente utilizou para compreender o discurso, mas sem deixar de lado a importância que é ter especialistas da área participando no nosso projeto, que desde da primeira versão inicial do podcast sempre foi algo muito presente nessa estrutura. Eu acredito que nosso objetivo principal era que a nossa produção chegasse a todos os tipos de público, tanto dentro da universidade quanto fora. E acho que a interligação da narrativa, do discurso feita pelos integrantes, pelo Miguel e pela Lívia, e a presença dos especialistas foi um equilíbrio muito interessante, porque a comunidade acadêmica por muito tempo ficou um grupo muito seleto, e principalmente acho que história antiga também nós temos essa questão, seja pela dificuldade com as fontes, seja pela questão de tradução. Então, de boas traduções que pudesse passar o material de uma forma completa, uma análise interessante desses materiais.
Então, acho que a entrevista, ela trouxe esse tom mais sério da pesquisa, mas também de uma linguagem, os nossos convidados usaram uma linguagem que compactua com a nossa ideia, que é o conteúdo de qualidade com a facilidade de entendimento, principalmente das pessoas que não estão nesse meio acadêmico e também não necessariamente de história. Então, eu acho que a entrevista foi essencial, as nossas pesquisas foram sérias. Isso com certeza deu um tom muito satisfatório para o nosso projeto. Acredito que essas entrevistas elas foram tão importantes tanto para a gente mesmo, os participantes do projeto, nesse processo de elaboração do roteiro, de lidar com essa fonte, e até porque eles trouxeram alguns elementos que algumas dúvidas que eu tinha foram sendo sanadas por especialistas. Então foi bom trazer a opinião deles sobre esse discurso, e acho que eles, como eu falei, tiraram algumas concernentes à retórica, por exemplo, pelo professor Marco, e a importância da mulher pela professora Lúcia. Então, acredito que tornou realmente esse formato ainda mais interessante, unir esses dois formatos storytelling com a entrevista. Então, vendo agora os episódios, escutando os episódios, trouxe uma dinâmica interessante. Então, é isso. Vocês têm alguma sugestão de como utilizar o podcast em sala de aula? A minha principal sugestão é para introduzir o debate a respeito, por exemplo, do casamento e a posição das mulheres na sociedade. Eu acho que esse episódio ele é bastante interessante e dá para fazer um diálogo tanto com materiais que tenham no livro didático, quanto o próprio professor realizar o seu próprio material. É um outro episódio também que eu acho muito bacana, mas aí é um pouco, porque é um material difícil da gente encontrar com facilidade, é o episódio no qual explica o que é o demos, a fatria e as confrarias. Esse também foi um episódio que eu achei que ficou muito, muito interessante e que dá para utilizar não só na educação básica, quanto também no próprio ensino superior, porque enquanto professor, eu sei que os alunos leem o texto e têm dificuldade nesses conceitos básicos. Então, seria uma forma aí de trabalhar esses conceitos através de uma narrativa. Mas eu gostaria de saber também a opinião de vocês sobre isso. Bem, eu acho que todos os temas abordados no podcast, seja religião, casamento, todos eles podem ser usados em sala de aula. E acho que o que me chama a atenção é quando a gente está estudando na escola, temos essa ideia um pouco abstrata da legislação, de como os tribunais funcionavam. Então, eu acho que a partir desse ensino da história antiga num sentido mas eu digo no sentido formal, assim, das instituições, das leis, eu acho que isso pode acabar ficando um pouco mecânico para o aluno. Então, eu acho que justamente, e também pelo fato do discurso ser sobre questões privadas, eu acho que é um material que pode ser usado para o aluno ver as leis em prática. Apesar de ser uma história e nós focarmos tanto nas intrigas, se ela havia ou não influenciado, se ela tinha enganado Mènecles, isso a partir do discurso nós vamos percebendo que ele vai mencionando os procedimentos e também a interligação entre o social e o legal. Então eu acho que, apesar de concordar com a professora que é um ótimo material para se pensar o casamento, para se pensar a religião, principalmente. Nós temos passagens muito interessantes sobre o cuidado com o morto, sobre o respeito. Mas eu acho que um dos principais elementos que nós podemos usar em sala de aula é ver as instituições em ação. Apesar de nós não termos trazido tantas menções no podcast, esse material pode ser visto na tradução do discurso. Nós temos momentos em que as testemunhas são chamadas, que o material é lido, testamentos são lidos. Então, eu acho que ver o aparato legal funcionando e como se davam as pessoas inseridas nesse contexto, eu acho que é uma ótima discussão em sala de aula. Bem, a partir do projeto, né, a gente viu
vários aspectos são bem importantes sobre a Grécia Antiga, como a questão do direito ático, desse trabalho dos logógrafos dentro dos tribunais, a retórica, a organização da sociedade, o casamento, a adoção. Foram realmente vários aspectos que puderam ser abordados, vários temas, e acredito que esse formato, o storytelling e o podcast no ensino de história antiga, ela tem esse poder, né, de tornar esse conteúdo mais interessante para o aluno. Porque muitas vezes acaba ficando, como a Ana Carolina falou, conceitos abstratos na mente deles, e eles acabam tendo como difícil, porque se realmente a história antiga ela tem muitos detalhes, os alunos acabam se confundindo mesmo. Então, acho que esse formato auxilia a fixar determinados conceitos e fazer com que eles entendam essa lógica de funcionamento do mundo antigo mesmo, de uma forma que seja mais dinâmica e seja mais atrativa para o aluno mesmo. Principalmente essa questão da organização da sociedade grega, essa questão do direito ático mesmo, desse trabalho dos logógrafos, como se dava. Então, acho que seria uma proposta bem interessante trazer esse podcast, trazer esse conteúdo para o ensino de história. Bom, eu acho que essa produção que a gente fez, ela dialoga muito com o ensino de história, tanto quanto o ensino de história na educação básica, assim como o ensino superior, né? Já que é um tema bastante específico, né? Sobre história antiga, relacionado à vida privada e tal, um discurso de um orador que não é tão conhecido assim, mas acredito que a contribuição que a gente fez ela é muito válida, principalmente a questão das transcrições, a questão do material que vai ficar disponível para pesquisa ao final dessa temporada. Eu acredito que vai ser muito útil para todos aqueles que queiram desenvolver pesquisas semelhantes à nossa, utilizando como base algum discurso, inédito ou não, é algo bastante proveitoso em todas as esferas do ensino de história. O tema que eu achei mais interessante de trabalhar foi a questão do casamento, que inclusive ficou um tema tão extenso que a gente teve que dividir o episódio em duas partes, né? Mas foram duas partes de muito conhecimento, de muita informação que por vezes a gente não encontra num simples texto, né? Precisa ler várias obras para conseguir entender fatores básicos do casamento. Às vezes, como a Ana falou, o ensino é muito mecânico, focado nas instituições, que acaba por deixar de lado questões tão importantes quanto, como por exemplo, o casamento, questão do direito que a Lívia citou. Então eu acho que, nesse sentido, o podcast foi uma experiência muito proveitosa. Sim, eu concordo. Eu acredito que com o podcast nós conseguimos aproximar essa realidade que pode parecer tão distante ou está no campo da fantasia, do mitológico, né? Então a gente deu uma forma, uma cara para a antiguidade, e especificamente a antiguidade da Grécia clássica, né? E ainda mais específico em Atenas. Mas a gente conseguiu falar um pouco de como que era a vida das pessoas que viveram séculos e séculos atrás e que eles tinham dilemas, tinham problemas, tinham anseios que muitas vezes se assemelham com os nossos. O podcast teve esse papel e eu espero que não só tenha essa segunda temporada, tenha uma boa difusão, né, do conhecimento, mas que ele também atinja aí seu objetivo enquanto se tornar um material didático. Como eu disse no início do episódio, ele foi pensado a partir dessas duas frentes, a difusão do conhecimento científico e também a criação de um material didático interessante para ser utilizado em sala de aula. Estamos encaminhando para o final e então eu faculto aí a palavra a vocês para fazer as considerações finais, destacando um aspecto positivo ou negativo, né? Pode falar se deu muito trabalho fazer o podcast, mas eu gostaria que cada um fizesse um comentário destacando aí um ponto positivo ou um ponto negativo da experiência da construção do podcast.
o podcast em si, poderia dizer que foi um aspecto negativo, foi só esse desafio mesmo de lidar com a fonte, como eu falei, de construção de roteiro, de entender mesmo o funcionamento do podcast em si, por ser uma experiência nova para mim, né? Então, foi um desafio, mas foi um desafio bom, que eu considerei bom, e foi bem proveitoso também, então acabou sendo um aspecto positivo de toda forma, mas acredito que principalmente essa questão de pensar para mim o podcast dentro da formação profissional mesmo. Então, de entender esse funcionamento do podcast, de como se dá a produção e como esse podcast ele pode ser utilizado, né? Pode ser uma ferramenta didática, pedagógica para os alunos em si. Porque a gente sabe que atualmente essa questão da tecnologia dentro do ensino, ela tem sido cada vez mais requerida, né? Então, pensando como futuros professores de história também, é como utilizar essas ferramentas tecnológicas de forma a propiciar, né? Promover o conhecimento para os alunos, uma difusão do conhecimento histórico de uma forma que seja mais atrativa para eles, seja mais dinâmica. E acredito que o podcast realmente é uma ferramenta muito interessante nesse sentido. Então, foi uma experiência realmente nova e boa também, muito enriquecedora, profissionalmente falando. Bom, um ponto que eu achei bastante positivo do podcast é que, apesar de não termos uma audiência muito elevada, né, nesses primeiros episódios, no momento da gravação, pelo menos, a gente criou um material que eu acredito que vai ser de grande valor para a comunidade acadêmica de História Antiga, tanto para professores que desejam incluir em suas salas de aula elementos da tecnologia, como o Lívia falou, né? O ensino de história e a tecnologia eles estão caminhando cada vez mais de mão dada e é importante a nós saber como utilizar essas ferramentas em conjunto. Então acredito que por meio do roteiro, gravação, edição, a gente conseguiu conciliar bem essas duas coisas e criamos um material que eu acho que vai ser de grande legado para o estudo da história antiga, não só na UFPB, mas na comunidade como um todo. O ponto negativo que eu ia citar foi só a questão do costume, né? Como Lívia bem pontuou, a gente não estava muito familiarizado com a produção de um podcast em formato storytelling, mas com o passar do tempo a gente conseguiu desenvolver bem nossas ideias e a gente conseguiu deixar a máquina operando de forma bem mais fácil, mais contínua. Então fica o aprendizado para as próximas temporadas de como produzir esse tipo de conteúdo. Bem, a minha experiência foi um tanto positiva no podcast. É um tema que eu realmente gosto de trabalhar e realmente é uma dificuldade muito grande saber se expressar da melhor forma. Eu acho que foi um trabalho que nós todos passamos, um fator que nós todos consideramos esse tempo todo de gravação, de produção, refletir sobre a elaboração dessas pesquisas. Eu acho que tudo isso trouxe pontos positivos, como o Lívia falou, para a nossa formação profissional. Eu acho que saber falar, saber transmitir esse conhecimento foi um aspecto muito positivo para mim. Saber alcançar as pessoas, independente se elas estão na comunidade acadêmica, se elas não estão. Qualquer pessoa que tenha interesse em história. Então, o ponto positivo para mim do podcast e também para minha formação profissional foi aprender a falar da forma certa, de me expressar da forma certa. E acho que não chega a ser um ponto negativo, mas foi um ponto que deu muito trabalho. Como a professora falou, nós refizemos esse roteiro, mas acho que um ponto muito complicado foram as gravações em si. Nós tivemos bastante gravação da própria fonte e é muito mais complicado do que a gente pensa. Então, até pensar, até refletir sobre essa produção, eu nunca tinha produzido um podcast, então saber como funciona também, a questão de roteiro, de produção, da entrevista. Acho que isso tudo trouxe um novo olhar para as nossas formas de produção acadêmica. Então, esses foram os meus pontos positivos. Foi muito interessante participar do projeto. Bem, como pode ser facilmente notado, né? Foi muito desafiador, deu muito trabalho. Foi desafiador para toda a equipe, mas foi gratificante.
o resultado e nós esperamos que os ouvintes também compartilhem desse nosso sentimento, que tenham gostado dessa temporada. O nosso muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e espero todos vocês na próxima temporada do Senta que Lá Vem História.